dinâmica da pandemia de Covid-19, na verdade, coronavírus e Covid-19 na África subsaariana. Bem, sou professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu sou coordenador geral e pesquisador de um grupo que se chama Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Espaços e Sociedade da África Subsaariana. Então, qual é a vocação desse grupo GeoAfrica? É de desenvolver estudos e pesquisa sobre a África Subsaariana, e tudo isso num contexto de carência de estudos geográficos no Brasil sobre essa região do mundo. A professora de vocês, a Vivian, né, que desenvolve uma tese sobre um conflito na África Ocidental, na região do Sahel, sabe muito bem o quanto hoje é quase impossível estudar, por exemplo, assuntos geopolíticos relativos ao continente africano sem se referir o tempo todo à literatura em inglês, ou no caso da África Ocidental, mais em francês. Tá? Então, eu acho que o que a gente gostaria muito é poder, a partir de um determinado momento, alimentar o debate geográfico regional no Brasil com estudos sobre a África subsaariana. Uma segunda missão, entre aspas, da gente, no nosso grupo, é analisar geograficamente questões contemporâneas na sua complexidade e na sua multidimensionalidade, ou seja, queremos, de certa maneira, fugir dos lugares comuns que são muito comuns quando se trata da África subsaariana. Né? Por exemplo, os conflitos são rotulados como étnicos, ou provocados pelo petróleo, ou provocados pelo imperialismo, pelo traçado das fronteiras, etc., etc. E a gente quer mostrar, ao contrário, que a África tem todo o direito à complexidade e que seus problemas, né, suas grandes questões, não são mais simples do que ocorre no resto do mundo. Daí a importância, né, de abordagens sistêmicas que consideram os contextos espaciais, históricos, etc., para poder entender a dinâmica das grandes questões contemporâneas. Aqui a gente tem um cartograma da África subsaariana, né? A gente pode distinguir nitidamente nesse cartograma que existe uma África do Norte, basicamente ao norte do Saara, né? E que incluiu países que pertencem a uma região do mundo que chamamos mundo árabe, o que os anglo-saxônicos, sobretudo os americanos, chamam de Oriente Médio, Grande Oriente Médio, que vai de Marrocos, para simplificar, até a fronteira do Iraque com o Irã. No caso do GeoAfrica, decidimos estudar não o continente africano como um todo, e sim a sua região subsaariana, ou seja, os países, né, localizados, para simplificar, mesmo se esse limite não é muito correto do ponto de vista científico, mas não tem outro, esses países localizados ao sul do deserto do Saara. Então, hoje a gente vai falar um pouco da pandemia de coronavírus, Covid-19 no continente africano, mas antes eu queria destacar a importância que pode ter a geografia para o entendimento e a compreensão dessa pandemia. Em primeiro lugar, a geografia estuda, entre outras coisas, as relações entre o homem e a natureza. E a gente viu que essa relação entre o homem e a natureza, ela foi muito questionada no ponto
no ponto focal e no primeiro epicentro da pandemia, na cidade de Wuhan, na China, né, onde o vírus pode ter surgido dentro de um mercado da cidade, né, que, de certa forma, ilustra um determinado tipo de relação de uma sociedade com sua natureza, através, por exemplo, do abastecimento alimentar, né, das formas de alimentação da população. Uma outra contribuição da geografia na análise das pandemias diz respeito à difusão espacial do vírus, como circula o vírus no espaço em determinadas escalas. A gente vai falar bastante disso hoje, mas a gente poderia também destacar o papel da geografia social quando ela evidencia os fenômenos de segregação social e racial no espaço, em particular nos espaços urbanos. A gente já tem, por exemplo, artigos científicos que foram publicados no Brasil sobre esse tema, que evidenciam a fragilidade, a vulnerabilidade sanitária de determinados espaços, como as favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, e de determinados grupos, né, diante da pandemia. E do ponto de vista do que nos anos 60, 70, a gente chamava muito de geografia ativa, ou seja, de uma geografia que se colocava a serviço da ação pública, né, ou seja, do Estado ou da sociedade civil, né, a gente vê que a geografia participa, né, da análise das pandemias, mobilizando as geotecnologias, as diversas formas de cartografia. Ela pode também participar da elaboração de políticas ou de medidas de gestão do território, ou seja, quando a gente junta todos esses elementos, a gente se dá conta que a geografia tem elementos metodológicos, conceituais, talvez teóricos, suscetíveis de serem mobilizados para poder entender a dinâmica dessas pandemias, em particular dessa, que é uma pandemia global, mas cujas subdinâmicas nacionais e locais são bastante diferenciadas. Eu não sei se a turma tem a possibilidade de participar durante a aula, mas, se for possível, eu faria uma pergunta. Quando a gente falava no início da pandemia, em março, abril, a gente falava de coronavírus e Covid-19 e do continente africano, qual era, basicamente, a reação das pessoas, e não só das pessoas comuns, mas também dos jornalistas, etc. E mesmo da Organização Mundial da Saúde. A gente estava esperando uma situação realmente apocalíptica no continente africano. Tá? Então, isso faz parte também, né, de nossas representações que beiram o preconceito, não só beiram, né, mas são relativamente preconceituosas em relação ao continente africano, ou seja, a África, né, estava mais uma vez fadada ao fracasso, né, diante da possibilidade de administrar essa pandemia. Mas olhem só o que aconteceu nos últimos meses. Bom, a gente vai primeiro ressaltar que no mundo tivemos 33 milhões de contaminados, né? Ou seja, não se trata de uma gripezinha, tá? Se trata de uma pandemia extremamente séria, né? Uma das certamente mais sérias dos últimos séculos, tá? Em número de mortos, por enquanto, ela perde pela gripe espanhola, mas isso era um outro
um outro contexto e uma outra capacidade de resposta do ponto de vista sanitário. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje, dia 29 de setembro de 2020, passamos o patamar de 1 milhão de mortos, é muita coisa, 1 milhão de pessoas, então 33 milhões foram contaminadas pelo coronavírus e 1 milhão foram mortos do Covid-19. No caso da África, eu tenho dados de ontem, né, do dia 28 de setembro, e a gente tem basicamente 1 milhão e 200 mil casos registrados de contaminação oficialmente registrados, né, pelo coronavírus, perdão, e 25 mil mortos do Covid-19, com uma forte concentração em poucos países, ou seja, há uma forte concentração dos casos, tanto de coronavírus quanto de Covid-19 na África do Sul. Vocês podem observar aqui que nesse mapa da direita, que aparece na direita do slide, que vocês estão visualizando, a África do Sul, onde o vermelho é mais escuro, o que indica uma taxa de prevalência do vírus muito superior à média da África subsaariana. Eu abro um parêntese muito rapidamente metodológico. É difícil montar mapas e tabelas estatísticas referentes à África subsaariana, já que a África subsaariana não existe entre os órgãos que levantam e publicam informações sobre o Covid-19. Tá? A União Africana tem uma definição da África que é, por exemplo, diferente da Organização Mundial da Saúde. Tem países que incluem, tem organizações que incluem alguns países, como o Sudão, outros que não incluem o Sudão dentro da África. Então, isso pode explicar algumas discrepâncias em relação ao processo de difusão do vírus no continente africano, mas vamos tentar entender um pouco essa dinâmica. Aqui, a gente não vai entrar no detalhe dessas tabelas, mas vocês podem, que foram levantadas ontem à noite também, mas para ficar atualizados, mas vocês podem observar que há realmente uma grande discrepância entre a África do Sul, e o segundo colocado, entre aspas, o segundo e o terceiro colocado, que são a Etiópia e a Nigéria. Tá? A África do Sul, então isso é um mistério. Eu lembro que essa pandemia é uma pandemia que surgiu em março, tá? Enfim, começou a ganhar um destaque maior a partir do final de fevereiro, início de março em nível global, e a gente sabe muito pouco a respeito desse fenômeno sanitário. Mas olha a discrepância entre a África do Sul e o resto dos países da África subsaariana. Então, isso já indica que o número de casos não é necessariamente correlado à riqueza do país, ou à pobreza do país, já que a África do Sul é, ao mesmo tempo, o país mais rico da África e o mais atingido e que sofre mais da difusão do coronavírus no seu corpo social. Tá? Os outros países, como a Etiópia e a Nigéria, são países que são muito povoados, são os outros gigantes demográficos do continente africano. Às vezes, se observamos que são que pode parecer um detalhe, por exemplo, pode ter efeitos em cadeia na difusão do vírus. A Etiópia, por exemplo, observamos na Etiópia, nas 2 últimas semanas, uma forte expansão do vírus
em consequência das manifestações que ocorreram, das manifestações de ruas, após a morte de um cantor extremamente popular nesse país e que reivindicava os direitos do povo Oromo. Então, ele não era um cantor só, mas ele era também uma liderança cultural e sociopolítica, e dezenas de milhares de etíopes foram para a rua, em Addis Ababa, em particular, na capital, e houve uma explosão da taxa de contágio 2, 3 semanas depois desse fenômeno, que foi bastante localizado, mas que teve um forte impacto do ponto de vista sanitário. Aqui vou apresentar alguns mapas muito rapidamente. Vocês podem parar um pouco no mapa da direita, embaixo, né, que apresenta o número de mortos por Covid-19 por milhões de habitantes em 28 de setembro de 2020, ou seja, ontem. Tá? Em cima é o número cumulativo, né, ou seja, o número de mortos por Covid-19 desde o início da pandemia. E vocês podem observar que a discrepância, por exemplo, entre os dois mapas, tá? E que não há também um padrão que permita regionalizar de forma muito coerente a pandemia no continente africano. Não há uma região que seja mais atingida do que as outras. O que a gente pode observar é que, mais uma vez, a África do Sul teve muitos casos de Covid, de coronavírus, muitos sul-africanos morreram do Covid-19 e a taxa de óbito por milhão de pessoas é também extremamente elevada na África do Sul, muito mais do que no resto do continente. Mas o que a gente observa também é que quando se trata do número de casos per capita, né, ou seja, por habitante, a gente calcula isso por 100 mil habitantes ou por milhão de habitantes, e isso é sempre muito interessante do ponto de vista da análise geográfica. O que observamos? E temos um número de casos muito alto na África do Sul, mas também em países muito pequenos, como Djibouti, que fica no chifre da África, ou na África do Nordeste, Gabão, que fica na África Central, e Cabo Verde. Então, a gente pode se questionar por que países tão diferentes apresentam um número de óbitos per capita tão elevado. E a gente observa que são países que são extremamente inseridos em fluxos do processo de globalização, ou seja, a África do Sul é o país mais industrializado, mais desenvolvido da África subsaariana, e que está muito aberto para o resto do mundo, tem o maior aeroporto do continente. Djibouti tem muitas bases militares estrangeiras, tem uma gigante, uma base francesa gigante, mas tem também estabelecimentos militares americanos, chineses, etc. O Gabão é um pequeno país petrolífero, mas que está muito inserido na indústria petrolífera mundial. E Cabo Verde, que é um arquipélago que recebe muitos turistas europeus. Então, são apenas hipóteses, mas são o grau de inserção desses países no que a gente chama de espaços da globalização é maior do que no resto do continente. Então, vamos tentar agora entender um pouco o processo de difusão espacial da pandemia de coronavírus na África subsaariana. Tá? Isso são algumas observações e análise que eu tinha desenvolvido num artigo que eu publiquei logo no início da pandemia, que mereceria provavelmente ser atualizado e publicado novamente. Mas tem
alguns elementos de análise que permanecem, ao meu ver, válidos. Tá? E o primeiro deles diz respeito ao que chamamos de fase de importação do vírus. Tá? O vírus, como vocês sabem, ele circulou globalmente. Seu primeiro epicentro local foi uma cidade, uma metrópole industrial, com bastante indústria automobilística, que é a metrópole, a cidade de Wuhan, né, que fica no interior da China. Tá? E o que a gente observa, né, é que isso aparece claramente, talvez não claramente para vocês, que não tiveram o tempo ainda de olhar com muita atenção a esse gráfico da direita, mas no centro desse gráfico vocês têm a cidade de Wuhan e suas as possíveis rotas de difusão do vírus. Então, vocês observam que os países asiáticos, que são os aeroportos, na verdade, asiáticos, que aparecem em vermelho no mapa, serviram de pivô de transmissão do vírus para o resto do mundo. E que os primeiros territórios que foram infectados pelo coronavírus são territórios que são muito inseridos nas redes da globalização. Por exemplo, eu falei que a cidade de Wuhan é um centro importante da indústria automobilística na China, tem duas montadoras francesas, de uma firma francesa na cidade, e existem voos cotidianos entre Wuhan e o aeroporto de Paris, e a gente pensa que isso pode ter contribuído para a difusão do vírus num país como a França. Tá? Então, nesse caso, as portas de entrada do vírus são os aeroportos internacionais. O vírus circula imediatamente em escala global e adentra os territórios nacionais pelos aeroportos internacionais. No caso do Brasil, o vírus adentrou pelos aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, num primeiro momento, antes de entrar depois por Belo Horizonte, Campinas, etc., etc. Ou seja, o que podemos falar nesse primeiro momento, dessa fase de importação do vírus? É que quanto maior a inserção na globalização e a conectividade, a malha aérea global, o transporte aéreo internacional, maior o risco de contaminação. Tá? Ou seja, a gente poderia raciocinar pelo avesso, quanto mais distante do processo de globalização e do sistema aéreo mundial, quanto menor o risco de contaminação. Ou seja, temos um processo de difusão que se dá de espaços centrais para espaços periféricos. Tá? Então, no caso da África subsaariana, como ocorreu essa fase de importação do vírus. E vocês vão observar imediatamente que temos vários elementos em comum com o Brasil, em particular do ponto de vista da dinâmica socioespacial do vírus. Mas a importação extracontinental, ela se dá a partir, basicamente, de dois grandes aeroportos internacionais. O primeiro é localizado dentro do continente africano, que é o aeroporto Oliver Tambo de Joanesburgo. É o maior, Joanesburgo, é uma
o centro da maior e da mais rica região urbana do continente africano, é a capital econômica da África do Sul. Esse aeroporto é o maior do continente africano, não só da África subsaariana, como do continente africano. Então, a partir de Joanesburgo, houve um processo de difusão no resto do território sul-africano, mas também para o resto da África Austral. Mas, por outro lado, olham o mapa, apesar de ser em francês, dá para entender que tem, curiosamente, um aeroporto que teve um papel maior na difusão do vírus na África Ocidental, que é o aeroporto, são os aeroportos de Paris. Por quê? Porque há muito poucos voos entre as capitais de países como o Mali, Senegal, Níger, Chad, etc., e o resto do mundo. E as elites que circulam entre a África Ocidental e a Ásia ou a América do Norte, frequentemente têm que transitar por Paris. Daí a importância desse aeroporto de Paris como vetor de exportação do coronavírus para a África Ocidental e para a África depois subsaariana. Tá? Então, isso diz respeito às portas de entrada. Agora, olha só, não é uma coincidência, mas as semelhanças que podemos observar com o Brasil, por exemplo, mas não só o Brasil, como outros países do Sul. Os primeiros grupos que foram mais atingidos, que foram infectados pelo coronavírus, foram indivíduos e grupos sociais que eram mais conectados aos fluxos globais, executivos, expatriados, europeus, no caso da África subsaariana, turistas africanos, diplomatas, estudantes, missionários, etc., etc. Ou seja, assim como no Brasil, essa fase de importação do vírus afetou grupos socialmente privilegiados. Não sei se você se lembra dos primeiros mapas que foram realizados no Rio de Janeiro. A contaminação era muito maior em bairros turísticos e de classe média alta da Zona Sul, por exemplo, do que no resto da cidade, simplesmente porque as pessoas que vivem ou transitam por esses bairros são mais conectadas a essas redes globais. Tá? Voltando para a África, observamos também que tem uma importação intra-africana, tá? Ou seja, é um comerciante libanês, mas que mora na África, que mora no Mali, mas que foi responsável pela circulação do vírus entre o Mali e a Etiópia. Ele foi provavelmente o que a gente chama de paciente zero, né? Foi ele que teria introduzido o vírus na Etiópia. Contrariamente ao que imaginamos às vezes, na África subsaariana, nem todo mundo vive sentado debaixo de um baobá. A África subsaariana é um continente, uma região do mundo de muitas circulações, são circulações de comerciantes, de profissionais, de migrantes, de estudantes, de refugiados, etc. E, portanto, havia uma probabilidade do vírus circular bastante elevada. No entanto, o que observamos é que, muito rapidamente, os governos da África, dos países da África subsaariana, adotaram medidas que podemos rotular como medidas de contenção territorial. Em alguns casos, as fronteiras foram simplesmente fechadas, e foram fechadas de forma
de forma muito rígida, definitiva, eu diria. Eu tenho duas alunas moçambicanas, né, que estavam estagiando em Portugal e que tiveram que esperar 5, 6 meses para poder voltar para Moçambique depois do fim do seu estágio. Isso tem gerado, né, situações de grande precariedade social, né, entre, às vezes, alimentar entre esses estudantes africanos que vivem na Europa, em particular em Portugal. Ou se não, né, então teve o fechamento das fronteiras, né, ou se não, uma gestão que passou a ser muito seletiva das circulações transfronteiriças. Tá? A gente fala com frequência da porosidade das fronteiras na África, mas no caso do coronavírus, né, observamos, e isso pode parecer contraditório, que os estados, né, em alguns países, tinham sim a capacidade de controlar as circulações nas fronteiras que marcam o limite entre os territórios nacionais. E tem algo que é interessante, que em alguns países africanos, eles fecharam as fronteiras antes da detecção do primeiro caso de coronavírus. Tá? Ou seja, eles estavam observando o que estava acontecendo no resto do mundo e eles tiveram a inteligência de se prevenir, né, adotando esse tipo de medida. Então, a gente acabou de ver agora essa primeira fase, né, de difusão através da importação do vírus de fora do país, né. Agora ingressamos numa segunda fase, que é a fase da difusão comunitária, né. Essa é muito mais complexa, né, já que temos que considerar inúmeras variáveis. A primeira diz respeito às densidades de população e aglomerações de pessoas. A gente sabe que as aglomerações de pessoas são fatores muito favoráveis, elas constituem um fator muito favorável à disseminação do vírus, né? E uma das características, né, do contágio, né, pelo coronavírus é justamente a grande facilidade de transmissão desse vírus de uma pessoa para outra. Então, a gente tem essa variável, né, que é uma variável populacional que tem que considerar. Por outro lado, o que a gente observa? Então, isso é um pouco mais, assim, uma análise mais geográfica, um pouco mais complexa, mas o que observamos é que há uma nova métrica na difusão espacial do vírus. O que significa concretamente? É que na primeira fase, lembram-se, entre Wuhan, Paris e as capitais, por exemplo, da África Ocidental, temos uma importação do vírus, é um fenômeno global. Esse fenômeno global, ele é absolutamente independente da distância, né? Ou seja, o vírus circula muito rapidamente, né? Basta uma pessoa sair do interior da China, o dia seguinte ela já está em Paris, né? De manhã ela pegou um voo à noite na China, de manhã ela está em Paris, e 5, 6 horas depois ela está numa capital africana. Tudo isso, né, é muito rápido e simboliza o que um geógrafo inglês, David Harvey, chama de compressão do tempo, do espaço-tempo, né? Ou seja, há uma possibilidade hoje muito grande, assim, de difusão dos vírus em função do aceleramento do processo de globalização e das novas tecnologias de transporte que estão à disposição do capitalismo hoje, pelo menos nas últimas décadas. Então, a gente tem esse fenômeno da importação, e
contrasta com o que chamamos de circulação local ou comunitária do vírus. É um fenômeno mais local. Agora sim, a gente passa para uma transmissão que é muito dependente da distância. Mais uma vez, vamos prosseguir com o nosso sujeito que foi da China para a capital do Mali, que é Bamako, via Paris. Tá? Ele, em algumas horas, ele se deslocou, ele estava infectado, ele vai chegar em Bamako e, a partir daí, ele vai começar a transmitir o vírus dentro de um círculo que pode ser familiar ou profissional, através de fenômenos de aglomeração. Tá? São fenômenos de aglomeração que não envolvem necessariamente centenas de pessoas, pode ser simplesmente um lar, com algumas pessoas da família que serão infectadas e que vão, aos poucos, infectar outros familiares ou pessoas com as quais eles trabalham. Tá? É assim que se formam o que a gente chama de clusters. Esses são essas primeiras aglomerações de pessoas infectadas e que vão provocar o contágio nessa escala mais local e regional. Tá? Temos também uma gestão local da pandemia através de um fenômeno de contenção territorial, e essa contenção territorial se traduz por restrições à mobilidade. Na África do Sul, por exemplo, foi muito severo e não deu resultados muito positivos, mas foi uma política de lockdown mesmo, ou seja, ninguém tinha direito de sair na rua sem autorização, a venda de álcool foi proibida. Em muitos países, as aglomerações foram proibidas, foram tomadas medidas de distanciamento social, de adoção de gestos, barreiras, etc., etc. Então, vou pegar alguns exemplos para ilustrar um pouco tudo isso. Olhem só, esse caso de Moçambique me parece ser bastante ilustrativo da geografia, da difusão do coronavírus. A primeira região infectada em Moçambique foi uma região que fica no extremo norte. É uma província que chamamos Cabo Delgado, e aonde o vírus entrou através da cadeia do gás natural. Existe em Cabo Delgado uma base da firma Total, que eles estão montando para uma plataforma gigante de tratamento do gás natural produzido, que vai ser produzido offshore nessa região, e uma base onde tem muitos trabalhadores de diversos países do mundo. São técnicos do gás natural, executivos, etc., que são sul-africanos, franceses, italianos, etc., que foram os primeiros infectados. Ou seja, é uma região que, ao mesmo tempo, curiosamente, muito isolada, muito periférica, mas, paralelamente, muito inserida nas redes globais da indústria do gás natural. Agora a gente vai passar para o extremo sul de Moçambique. Lá é exatamente uma configuração um pouco oposta. Temos aqui uma forte concentração de população em Maputo e na província. Tem a metrópole de Maputo com 2,5 milhões quase de habitantes, tá? E nesse caso o que provoca a difusão do vírus é a lógica do contágio comunitário, ou seja, são pessoas que pertencem à elite, a classe média alta da cidade de Maputo, que transmitiram o vírus após uma viagem na Europa. Contaminaram primeiro sua família, depois seus colegas de trabalho, e o vírus foi se
alastrando dessa forma. Bem, eu não vou parar, também fizemos alguns mapas relativos ao território de Burkina Faso, mas eu queria passar para agora uma última discussão que diz respeito ao fato que nada do que estava previsto em termos de catástrofe sanitária na África ocorreu. Tá? Olham, por exemplo, a curva epidêmica. Né? A gente pensa que o pior já passou, né? A gente pensa que, né, mais uma vez, não temos certeza a respeito disso, né, mas é possível que o pior já passou, né, que a curva esteja numa fase já descendente. Tá? Então, por que a África resiste, de certa forma, à difusão do coronavírus nos seus territórios? Em primeiro lugar, tem elementos que temos que considerar, né? Também no Brasil, a gente nunca vai saber quantas pessoas foram realmente contaminadas, já que temos uma taxa de testagem da população muito baixa. Tá? Por outro lado, temos uma precariedade de levantamentos estatísticos. Existem áreas no norte do Mali, que a professora Vivian conhece bem, assim, onde não há levantamentos estatísticos que permitem obter assim, um panorama muito detalhado do fenômeno pandêmico. Por outro lado, a gente estava prevendo uma catástrofe por uma razão bem simples, é que os modelos matemáticos de difusão da pandemia simplesmente foram importados de países ocidentais, cujas formações socioespaciais, cujas sociedades são muito diferentes das sociedades da África subsaariana. O que a gente observa também, que pode explicar essa situação, é que temos muito poucos casos importados. Tá? Por quê? Porque a maior parte dos países africanos são relativamente poucos conectados às redes globais. Né? Eu sei que no Brasil, por exemplo, o vírus entrou cerca de 100 vezes, né? Entre meados de fevereiro e início de março. No caso da Itália, da França, da Espanha, né, o vírus entrou centenas de vezes, mas em alguns países africanos ele entrou uma ou duas vezes. Tá? Então, isso obviamente, essa baixa conectividade às redes globais, ao transporte aéreo mundial, facilitou as políticas de contenção territorial. E o que é absolutamente positivo na reação dos governos africanos é que eles adotaram medidas preventivas muito cedo. Eles observaram o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Europa, e quando o vírus entrou nos diferentes territórios africanos, eles já tinham tomado medidas visando a sua contenção. Né? A ideia era quebrar a cadeia de transmissão do vírus, e em muitos países funcionou. Tá? A gente também tem sistemas de saúde na África que são caracterizados por um saber fazer frente às pandemias. A gente pinta o sistema de saúde de forma absolutamente negativa, mas, contrariamente ao que a gente imagina, epidemias como a ébola, por exemplo, tiveram impactos sanitários relativamente limitados no continente africano, ou seja, eles sabem cada vez mais lidar com as epidemias. Uma outra característica do continente africano diz respeito à população que é extremamente jovem. Tá? Assim, para se ter noção, no caso de um país como a França, 75% das vítimas do Covid-19, vítimas fatais, tinham mais de 75 anos. Tá? Ou seja,
as pessoas vítimas são preferencialmente idosos. No caso da África subsaariana, a gente tem somente 5% da população que tem mais de 60 anos. Então, a gente está pesquisando essa hipótese como um fator explicativo do baixo nível de transmissão do vírus. Tem também uma outra hipótese que é pesquisada, e não temos certeza a respeito disso, que são as chamadas imunidades, não imunização, imunidades cruzadas. Os pesquisadores africanos estudam se existem entre grupos de população que foram vítimas de outras epidemias anticorpos que os protegem do coronavírus. Temos também uma taxa de prevalência de doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, obesidades mórbidas, etc., o que a gente chama de comorbidade, essas taxas são muito menores do que no resto do mundo. Enfim, a gente tem uma outra característica do continente africano que temos que considerar, e essa tem a ver com a geografia do continente também, e a população é ainda uma população rural, e que vive em áreas rurais, onde a densidade da ocupação do espaço é bastante baixa. E, além disso, são pessoas que têm um estilo de vida muito pouco confinado, diferente do estilo de vida das populações africanas que vivem nas metrópoles, em prédios ou em bairros que apresentam densidades de população elevada. A maior parte da população da África vive em zonas rurais e tem um estilo de vida muito externo, eles passam muito tempo fora de casa. Então, a gente poderia pegar um exemplo, que é o exemplo do Senegal. O Senegal, isso mostra que a gente tem que olhar a gente tem que ter um olhar muito mais atento para o continente africano e ver o que está acontecendo de positivo. Junto com a Nova Zelândia, a Dinamarca, o Senegal foi destacado como um país exemplar do ponto de vista de sua gestão da crise pandêmica. O governo senegalês adotou medidas de contenção e isolamento social muito precoces. Uma outra característica dessa gestão da crise é que, uma vez os testes de detecção do vírus realizados, os resultados foram entregues às pessoas detectadas com muita velocidade, foi quase imediato. Então, isso, obviamente, limita a possibilidade de espalhamento do vírus por parte das pessoas que foram detectadas, que fizeram testes de detecção, mas que não ainda sabem os resultados desses testes. Tem também a qualidade da comunicação, isso, o saber fazer herdado da crise da ébola, e a gente viu, não sei, por exemplo, aqui vocês têm uma foto embaixo de artistas, do que a gente chama de street art, o rappers também, senegaleses, que foram mobilizados para divulgar a necessidade, por exemplo, de adotar gestos barreiros. Teve também a descentralização geográfica dos testes de detecção, não de depistagem, de detecção, foram criados 10 polos regionais, mas o que a gente observa no Senegal é que teve muita organização com poucos recursos. Faltam só 5 minutos, então não tenho tempo de falar dos grandes desafios que estão diante do continente africano, mas alguns... Não, tem sim, professor, não se preocupa, não precisa terminar certinho, não. Então tá, eu pensava que eles tinham uma outra aula a partir de 10, por isso.
Mas então, a gente pode, tem atualmente uma mobilização de intelectuais africanos, em particular na África Ocidental, liderado por o filósofo Achille Mbembe, o economista Felwine Sarr, etc., etc. O que eles apontam é que essa pandemia pode ser uma ocasião de repensar e de reestruturar os sistemas de saúde pública e a pesquisa e desenvolvimento. Tem uma questão que é extremamente importante, quais são as perspectivas de cooperação. Ou seja, nenhum país africano não tem massa crítica em termos de pesquisa hoje em dia para trabalhar, para pesquisar no seu cantinho. Então, o que eles fazem atualmente? Eles montam redes de cooperação e que têm se revelado bastante eficiente. Tem também uma outra questão que é colocada, no caso da África subsaariana, é quais são as articulações entre a saúde, a ciência moderna e o que a gente poderia chamar de tradição, mais africana. Tá? Tem também uma outra questão que diz respeito à mobilização da sociedade civil, tá? Ou seja, num primeiro momento, a população se mobilizou e houve um consenso, houve um apoio dos governos para os governos que adotaram essas medidas de contenção. Mas, por outro lado, como fazer com que essa mobilização seja, num curto espaço de tempo, seja transformada numa mobilização em prol de mudanças importantes por parte da sociedade e das atitudes da elite. É uma questão, por exemplo, muito interessante no que diz respeito ao continente africano e às suas elites, e que as elites foram as primeiras afetadas pelo coronavírus, diplomatas, ministros, etc., etc. E qual é o primeiro reflexo em tempo normal? É pegar um avião e se tratar em Roma, em Londres ou em Paris. Só que como os territórios da Itália, da Inglaterra, da França estavam fechados, essas elites tiveram que lidar com o sistema de saúde de seu país. Então, isso vai ser interessante, saber qual vai ser, se vai ter uma mudança em relação à percepção das elites, a percepção que as elites têm do seu sistema de saúde, ver se a sociedade civil vai pressionar para que haja algum tipo de mudança. Tá? E observamos também que há uma mobilização dos intelectuais, sobretudo, que contestam um modelo de desenvolvimento completamente fracassado, são impasses humanos, sociais, ambientais, políticos, e que esses intelectuais se mobilizam para saber se eles questionam a possibilidade de fazer alguns arranjos mínimos ou, ao contrário, promover uma grande bifurcação rumo a um novo modelo de desenvolvimento. Agora sim, eu terminei. Então, agradeço a todos pela paciência em me ouvir sobre esse tema que não deixa de ser fascinante da geografia, mas também fascinante no caso da África subsaariana, porque mostra que a África subsaariana tem competências muito maiores do que a gente imagina para lidar com uma situação pandêmica. Mais uma vez, agradeço à professora Vivian pelo convite e pela oportunidade dada para falar sobre o continente africano e sobre essa situação pandêmica nessa região do mundo. Obrigado, Vivian.
Eu gostaria de agradecer muito, em nome da escola, dos alunos, por essa oportunidade, professor, porque foi incrível saber um pouco sobre as perspectivas, os desafios futuros e atuais da pandemia no continente africano, e é uma oportunidade, né, única de também perceber como a ciência acadêmica pode, sim, ser levada para as escolas, eles podem ter esse contato para também, né, o conhecimento que está sendo produzido nas universidades se tornarem acessíveis para todas as camadas da sociedade, também para diferentes idades. Vou parar aqui a gravação para a gente começar o debate.